Bom, boa tarde aí a todos nesse nosso encontro aqui de estudos sobre temas da área da saúde e neuromodulação. Eu sou Carlos Henrique, psicólogo, e hoje a gente vai falar sobre neuromodulação, sobre depressão, neuroimagem e conectomas, né? E o que a gente pensou para hoje foi rapidamente a gente apresentar aqui um primeiro momento de contextualização da depressão, mas principalmente a depressão é, no contexto realidade Brasil, da nossa realidade, não só dos nossos pacientes, mas da nossa vida também, né? De uma forma geral, da nossa profissão até. E após essa brevíssima contextualização, a gente abre aqui para uma conversa, para um diálogo entre o que a neuroimagem e também, né, a neuromodulação já podem contribuir não só para a abordagem da depressão no presente e perspectivas futuras. Então, muito rapidamente aqui, segundo o DSM-5, 5 dos 9 sintomas durante 2 semanas caracterizam um estado depressivo, né, o transtorno da depressão. Humor deprimido, redução do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades, perda ou ganho de peso, insônia ou hipersonia, dificuldade em dormir, né? Agitação ou retardo psicomotor, a fadiga ou a perda de energia, sentimentos, e aí um aspecto bem psicológico, cognitivo, sentimentos de desvalia ou culpa inapropriados, demasiados, e a redução de concentração e também podendo vir acompanhados de ideias de morte ou suicídio. 5 desses 9, durante 2 semanas, já caracteriza a possibilidade de um diagnóstico. E nós temos aí a gradação de leve, moderado ou grave, né? Diante aí da evolução da nossa capacidade de diagnóstico. Um panorama geral. Peguei aqui no Brasil, no site Our World in Data, né? Vocês podem ver aqui o mapa mundi, onde, de acordo com a cor, a gente tem uma severidade, uma incidência maior de transtornos depressivos, aqui do ano de 2001 no Brasil, onde a gente encontra 4,4% da população brasileira com a indicação de diagnóstico, né, com base em inquéritos representativos, dados médicos e modelação estatística, com transtorno depressivo, lembrando que é mais incidente isso em mulheres do que homens, né? Esse número aqui, eu diria que ele é aquém do que alguns números aqui no Brasil já nos apontam. Então, eu busquei aqui observar, nós que somos da área da pesquisa, da área da educação, eu procurei aqui observar uma realidade em profissionais da educação aqui no Brasil. Peguei alguns estudos e procurei pegar antes da pandemia para que a gente pudesse ter uma ideia de como era esse estado de, de, de acometimento de problema mental antes de um grande evento como a pandemia. Burnout e depressão em professores do ensino fundamental, né? 100 professores do segundo ao quinto ano, questionário, um inventário, né, específico sobre a saúde do paciente colocado ali e chegamos a números aonde é, observaram que a prevalência de distanciamento emocional, 40%, ah, o exaustão emocional, 37%, desumanização, 22%, realização pessoal, 11%, e a depressão identificada em 23% dos professores. Aqui também, ainda de acordo com Our World in Data, a idade que costumam aparecer, né, serem observados os primeiros sintomas, a gente pode olhar ali 17 anos, né, e um percentil anterior, aos 26 anos e aos 34, e ali a idade das primeiras ocorrências de diagnóstico, 21, 31, 46 anos, a gente observa uma defasagem ali de uns 4, 6 anos, aonde o que representa uma vivência já de um período considerável na vida do sujeito em sofrimento, né? Depressão, sofrimento. Um outro estudo sobre sofrimento mental de professores do ensino público, mostrando ali num estudo transversal sobre sofrimento mental em 1.021 professores do ensino público do Paraná, né? Com
os testes estatísticos ali específicos e os questionários específicos, foi observado distúrbios psíquicos menores em 75% da participação, depressão em 44% e ansiedade em 70% das pessoas observadas. Esses números chamam a atenção, principalmente no universo onde a gente imagina que, de uma forma geral, né, através aqui de uma observação do senso comum, na área da educação, ser professor é algo com que, na maioria das vezes, a pessoa se identifica com aquilo, busca aquilo. Mas eu acho não. Eu diria que a gente pode considerar como um ambiente adoecedor, não só para a classe docente, mas para a classe discente também. Tá? Bom, ansiedade e depressão entre professores do ensino infantil e fundamental também, uma outra pesquisa com 105 profissionais usando a escala Beck, 50% dos sujeitos apresentando níveis de ansiedade ou depressão prejudiciais ao seu ato laboral, ao ato educativo. Quando a gente vai ali para o Instituto de Estudos para Políticas Públicas, antes mesmo da pandemia, a depressão já afetando cerca de 10% da população adulta do país, né? Lembrem daquele número 4,4% vindo de um instituto global. E em 2013, 7,9% e um aumento, a observação de uma tendência de crescimento de estados de ansiedade. Entre 2013 e 2019, chegando a esse ponto, né? A esse número indo ali em instituições governamentais também, Ministério da Saúde, compreendendo a depressão como um problema grave e altamente prevalente na população em geral. Aqui a gente já começa a observar um aspecto de custo, não só custo de suporte financeiro para tratamento, quanto a prejuízo na vida do sujeito, e eu estou dizendo incapacidade laboral, e de sofrimento também. Aqui apontando a prevalência de depressão ao longo da vida em torno de 15%, né? Então, de uma forma geral, 15% da população vai viver um momento da sua vida que poderia ser diagnosticado com um transtorno depressivo. E na rede de atenção primária de saúde, 10% associado também a um transtorno físico. E, de acordo com a OMS, como eu falei, o peso disso, a depressão situa-se em quarto lugar entre as principais causas de ônus na vida do sujeito, respondendo por 4,4% dos ônus acarretados por todas as doenças durante a vida. Ocupa o primeiro lugar quando considerado o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida, cerca de 12%. E a época muito comum do aparecimento é no final da terceira década de vida, mas pode começar antes. Aponto aqui também alguns fatores de risco para a depressão. De uma forma geral, esses aspectos são aspectos sociogenéticos também e de comportamento, né? Então, histórico familiar, transtornos psiquiátricos correlatos, o estresse crônico, ansiedade crônica, disfunções hormonais, dependência de álcool e drogas ilícitas, traumas psicológicos, doenças de uma forma geral, cardiovasculares, endocrinológicas, conflitos conjugais, mudança brusca de condições financeiras e desemprego. O aspecto neuroquímico, o aspecto comportamental, social, ambiental e o aspecto da estrutura psicológica do sujeito, sempre os três concorrendo para observação e explicação de um estado patológico, psicopatológico, né? Bom, e aí, diante desses estudos, ainda contextualizando dentro de uma realidade bem prática, 15 a 40% das pessoas com depressão maior já tentaram alguma vez o suicídio e 60% dos suicídios nós podemos considerar como que realizados por pessoas com uma condição psiquiátrica, né, com a depressão, por exemplo. Causa de 75% das hospitalizações psiquiátricas, é um número considerável. Como característica da depressão, o negativismo e o pessimismo, e o fator desesperança, muito e totalmente ligado ao fenômeno suicídio. Então, como eu comentei antes,
a maior parte das pessoas que têm ideação suicida ou tentam um suicídio tem ali um quadro psiquiátrico, né? A depressão tendo como principal característica cognitiva existencial a desesperança. Vejam esses números: um suicídio a cada 45 minutos no Brasil. Quando a gente terminar esse encontro aqui, uma pessoa conseguiu tirar a própria vida, e outra está em vias de. Então, é um número bastante impactante. Quando a gente olha para o mundo, 800 mil pessoas, em média, cometem suicídio por ano. Suicídio, a segunda maior causa de morte entre 15 e 29 anos. Fazendo as contas, a gente coloca aqui 91 pessoas por hora tirando a própria vida, né? A cada minuto, uma pessoa tirou a vida. Então, desde que nós começamos aqui o nosso encontro, algumas pessoas, duas pessoas a cada 3 minutos, mais ou menos, dá esse número aqui. Então, isso é bastante impactante. E menos da metade das pessoas com o transtorno depressivo procuram tratamento. Em alguns casos, né, em algumas culturas, só 10%. Explicações para isso: a dificuldade em viver, entender, ter esse problema e estigmatização, por exemplo. Se eu não consigo, eu sou fraco; se eu peço ajuda, eu sou fraco. Aspectos que gravitam e ajudam a oprimir e causar mais sofrimento ainda nesse estado depressivo. Um grande desafio, então, para a mensuração das estatísticas sobre depressão, principalmente homens que têm dificuldade em se expressar, né? Mas o que nós podemos dizer, sim, é que para a depressão nós temos tratamentos eficazes que dão um bom resultado, né? Não preciso dizer, já é imaginável aqui o impacto que a gente tem em termos de produtividade, qualidade de vida, interrupção de um período considerável da vida quando se vive um transtorno de depressão, até que ele venha a ser reconhecido, diagnosticado e tratado, né? Bom, perspectivas terapêuticas. Isso para a gente começar a relacionar a nossa área, né? No caso, a psicologia para alguns, a neuromodulação para muitos, a fono e a físio, que não necessariamente lidam diretamente no tratamento da depressão, mas vão lidar com pessoas num estado, de depressão. As drogas são menos dispendiosas do que a psicoterapia, né? Gasta-se menos com as medicações, mas nem todos respondem a elas. 60 a 65% apresentam melhora significativa no tratamento com a droga tricíclica comum. Faltam, então, 35 a 40%, fora os efeitos colaterais de algumas medicações, né? Então, já chamando a atenção da gente aqui para neuromodulação. A atribuição da depressão a um desequilíbrio químico e a melhora dos efeitos da droga, em contraponto, quando se faz psicoterapia, a desenvolver os seus próprios mecanismos psicológicos para lidar com as adversidades da vida. A taxa de recaída no tratamento com drogas, 50% no ano seguinte ao tratamento. Muito possível, muito, né? Claramente, aqueles que não desenvolveram uma ferramenta psíquica em lidar com as adversidades da vida. E, a longo prazo, mais benefício do que os medicamentos. Estou falando especificamente aqui da psicoterapia, e já que para que a gente já imagine o quanto a psicoterapia, numa correta relação, conjugação, não só com a medicação, mas também com outras formas de tratamento, e aqui diretamente a neuromodulação, todo esse trabalho em conjunto pode ser fortalecido. Então, com a psicoterapia, a possibilidade de aprender a partir da experiência psicoterapêutica que promova a melhora, né? Aprender isso. Bom, a taxa de suicídio não declinou no tratamento com drogas, embora possa resolver momentaneamente, temporariamente, crises suicidas. Elas não mostram exercer um efeito sustentador. Bom, agora neuromodulação e a depressão. Rapidamente, para quem está se chegando agora nesse tema, neuromodulação. A estimulação cerebral não invasiva, também conhecida como NIBS, na sua abreviação, refere-se a um grupo de técnicas utilizadas para modular a atividade cerebral, sem a necessidade de procedimentos invasivos, como cirurgia, por exemplo.
nós temos a EMT, estimulação magnética transcraniana, estimulação elétrica transcraniana, ETCC, estimulação do nervo vago auricular, transcutânea, TAVNS, do nervo vago cervical, NCVNS, e estimulação do nervo trigêmeo, ETNS. E o cérebro no transtorno do humor: hipoatividade no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, hiperatividade do lado direito e no córtex pré-frontal ventromedial, e o aumento do hipocampo e da amígdala, dentre outras áreas que, à medida que as pesquisas avançam, vão se apresentando também como que atuando com alterações, né? Segundo Brunoni, 2017. Bom, neurofisiologia da depressão. Esse estudo aqui, que eu coloco na tela para vocês, numa convergência de 92 artigos com cerca de 3.000 pacientes com depressão, eles apresentam um aumento de volume e da atividade no córtex cingulado subgenual, no hipocampo à esquerda, amígdala à direita, putamen à esquerda e à direita, córtex retroesplenial esquerdo, região occipital à direita, giro temporal inferior e mais a saber também. Esse aspecto aqui, já para dialogar com que esse artigo que nós tivemos contato para hoje, né, para que a gente possa formar um diálogo. Então, Depression, Neuroimaging and Connectomics, a Selective Overview, né? O que a gente pôde observar, né, para quem leu, e eu recomendo a leitura, aspectos interessantes sobre conectividade funcional e estrutural, redes neurais, impacto de estresse, implicações clínicas, métodos de neuroimagem, traz uma visão, eu diria que bastante interessante, e eu percebi a importância, né, de compreender as alterações na conectividade cerebral, que estejam associadas à depressão, o que vai contribuir em muito para novas abordagens no tratamento e na prevenção da depressão, e o estudo segue. Então, para uma contextualização sobre depressão, aqui é a minha contribuição, e a gente começa o nosso bate-papo agora. Agora, Carlos, como eu funciono melhor lendo e escrevendo, eu acabei fazendo os slides também sobre o artigo. Você se importa de eu Uhum. apresentar? Vamos lá, vai ser ótimo. Mas então me dá autonomia para apresentar. Aham. Foi. Você tem que compartilhar. Ah, sim, obrigada. É, então, gente, eu acabei me, me arvorando de apresentar, mas, por favor, me ajudem, porque é uma coisa bem inicial, né? Dei uma visão bem superficial. Então, eu me chamo Kátia Nunes Sá, eu sou fisioterapeuta, psicóloga, professora da Escola Baiana de Medicina e trabalho no Lume junto com o Carlos. A gente atende muitos pacientes com neuromodulação, né? E, e aí esse artigo nos chamou bastante, né? Só lembrando que, dentre as coisas que do diagnóstico da depressão, né? Depressão é multifatorial e heterogênea. Quando você fala com um paciente com depressão e outro paciente com depressão, eles podem ser completamente diferentes, porque mesmo que tenha que ter aqueles 5 daqueles 9 itens dos critérios diagnósticos, a gente sabe que os pacientes não têm só depressão, né? Muitos pacientes chegam no consultório têm outras condições neuropsiquiátricas associadas, principalmente ansiedade, mas também craving, e outras disfunções. Alguns têm TDAH, TEA, é, tem estresse pós-traumático e assim por diante. Então, quando a gente está no mundo real, é diferente do mundo da ciência, que separa
todas as pessoas, só que tem aquele problema para não ser confundidor com o outro, né? Então, mas na vida real, um paciente depressivo, ele é um paciente heterogêneo e multidimensional. Geralmente ele tem afetado o humor, né? Mas ele também apresenta comumente disfunções cognitivas, somáticas e afetivas. E esses sintomas, porque antigamente, né, a gente se permitia muito falar o paciente com doença mental, um transtorno mental, isso é psicológico, né? Hoje a gente sabe que não existe uma separação entre o sintoma psicológico com o biológico e com o cérebro, principalmente, né? Então, todos esses transtornos, sejam físicos, até na dor crônica, por exemplo, como nos transtornos da saúde mental, a gente observa que o cérebro demonstra, como o Carlos bem apresentou, alterações estruturais e funcionais, especialmente na conectividade cerebral. Só que os estudos de conectomas, que são nada mais é do que o uso de modelagem computacional para analisar as imagens que existem sobre o cérebro, as diferentes imagens, né, condensadas num só grupo de análise, isso tem rompido com alguns paradigmas que a gente usa há muito tempo sobre a topologia da estrutura e da função do cérebro nas pessoas que sofrem de depressão. E também eles buscaram nesse estudo apresentar as correlações com fatores genéticos e ambientais que trazem uma perspectiva integrativa, né, da história do humor e da cognição no caso da depressão. E também propõe alguns biomarcadores para detecção precoce de um transtorno e uma intervenção individualizada em que você pudesse fazer a avaliação antes no paciente, fazer a sua intervenção e reavaliar com imagens esses pacientes. Então, em geral, como o Carlos já falou, vou pular essa parte para não ser repetitiva, mas essas são as áreas que são mais conhecidas que estão afetadas no caso da depressão. E a conectividade também tem sido muito relatado na literatura, que a rede de modo padrão, giro cingulado com o tálamo, giro cingulado com a ínsula e a rede fronto-olímbica talâmica, o fascículo longitudinal inferior fronto-occipital com a radiação talâmica, vai também para a parte posterior do corpo caloso, mas só que a gente sabe que existe uma covariância estrutural entre essas diferentes redes. Então, as redes de conectividade cerebral, elas não funcionam de forma isolada. Ah, quando acende a rede de saliência, só ela está funcionando. Não é assim. A rede de saliência está funcionando paralela à rede de modo padrão, às redes frontonímicas, etc. e tal. Então, o que o Conectoma faz é tentar ligar essas redes e ver o que acontece. Então, é uma modelagem computacional de neuroimagens que faz um mapeamento detalhado das conexões do cérebro, usando inteligência de máquina, para dizer como é que é o esquema de ligação do cérebro de uma determinada pessoa, porque a gente sabe que o desenvolvimento cerebral desses circuitos e redes cerebrais, ele acontece de forma individualizada, de acordo com as experiências que são individuais de cada pessoa, né? Então, e a gente sabe que essa conectividade é que vai indicar a saúde mental e atributos como inteligência, memória, flexibilidade cognitiva, capacidade de controle inibitório, etc. e tal. Então, a formação dessas sinapses, elas acontecem principalmente nos primeiros anos de vida, os primeiros 2, 3 anos de vida, e, ao mesmo tempo, também existe a poda sináptica, né, que vai ali
cortando para a pessoa, porque quando você nasce bebê, você está aberto para tudo, você não sabe de nada. Então, você vai recebendo todas as informações, as impressões, e vai tentando compreender como o mundo funciona. E à medida que a criança vai crescendo, ela vai tendo que cortar alguns circuitos para que ele não fique perdido. Imagina, a gente está aqui conversando, tem um pássaro voando lá fora. Se a minha atenção não tiver capacidade de concentração no que a gente está fazendo aqui, eu vou embora ali com o pássaro voando. Então, a gente precisa aprender a colocar as redes neurais em funcionamento de acordo com as tarefas que a gente está executando, sejam tarefas motoras ou cognitivas. Então, basicamente, quando a gente fala de redes neurais, se a gente fosse fazer um esquema, é isso aqui, né? São nodos, né? E ligações entre esses nodos. Tem alguns nodos que são tão importantes, né, que recebem ligações de tantos lugares que a gente chama ele de hub. O hub de uma rede neural nada mais é do que um ponto de conectividade, né, de sinapse nervosa, que recebe é, conexão de várias áreas do cérebro, né? Então a gente chama de hub esses. E a força da conectividade, ela varia então, essa ligação, né, a reta que liga um neurônio a outro, por exemplo, né, uma área a outra, pode ser mais intensa, então pode ter linhas mais grossas ou linhas mais tênues. E também a direção pode ser diferente, como você tem vários nodos nessa rede. Às vezes você pode encontrar um caminho que vai por um caminho mais curto e às vezes você pode dar uma volta enorme para fazer a mesma função. Então, é isso que é o estudo da conectividade cerebral. É a gente poder olhar vários nodos da rede, e a força com que cada nodo se relaciona com o outro, é, que é a força da sinapse, que a Suzana apresentou no artigo da semana passada. E também o caminho, a direção e o caminho que fez, se passou por vários nodos antes de chegar ao alvo ou se foi por um caminho mais curto. Basicamente é isso. E aí, essas figuras de baixo aí são as figuras que aparecem nesse artigo, que mostram como se a gente tivesse pegado todas as redes que aquilo ali, a figura anterior, é como se a gente montasse o esquema matemático de como funcionou cada conexão entre uma sinapse e outra. E aí você tem um mundo de sinapses, que é o cérebro real, e eles jogam dentro de um software que faz essa análise de conectividade, é, misturando informações que vêm de todos as áreas e as formas diferentes que você tem até gerar essa figurinha ali, à direita da terceira. Eu não sei se vocês veem minha seta passando. Esse é o que a gente chama de conectoma, que é esses caminhos e redes onde você põe uma cor mais escura ou mais para o vermelho, mais para o azul, dizendo que a força da conectividade é maior ou menor e pela quantidade de áreas que estão envolvidas naquilo ali. Então, eles mergulharam nas imagens, fazendo estudos de conectomas, de pessoas que têm depressão. E eles viram que existe uma organização topológica anormal das redes neurais e uma ruptura da integridade da conectividade global e regional, usando esses vários métodos de imagem cerebral funcional, e eles medem a segregação e a integridade dessas redes, é, mostrando que, comparando sempre com pessoas saudáveis, né, teoricamente saudáveis, ou seja, que estão dentro dos valores normativos, que tem uma eficiência que a gente chama eficiência global ou focal,
ou local. É, e isso é que garante um bom funcionamento cerebral. Enquanto que as pessoas que têm uma doença mental, elas têm essas redes, essa conectividade alterada, né? Então, essa arquitetura das redes, os caminhos que os clusters tomam, se vão ser mais curtos ou mais longos, é que vão ficar alterados nos transtornos mentais. Então, na depressão, o que que a gente observa? Umas organizações que eles chamam de aberrantes das redes, tanto nas propriedades nodais, nos nodos, modulares em redes específicas, como globais que pegam a relação entre as redes dentro do cérebro. Então, o cérebro da gente vivo, ele não funciona com uma sinapse, nem com muito menos com uma rede, mas funciona globalmente, interrelacionando as redes que a gente já conhece, né? Então, isso muda no transtorno mental. A gente vê uma mudança na direção dessas redes, aumento ou diminuição do caminho que uma sinapse leva, e você consegue ver que na depressão, o circuito chamado circuito do ódio, que envolve o giro frontal superior, a ínsula e o putame, estão completamente afetados, assim como a percepção de risco, de emoção e o processamento de recompensa também ficam alterados, e também o controle cognitivo sobre sentimentos negativos, né? Então, é uma pessoa que tem uma tendência a ver as coisas de forma muito negativa, e a gente fica achando que é comportamental, mas existe um correlato neural para isso acontecer, que eles tentam mostrar nessas várias imagens que o artigo apresenta, né? Mostrando na vista lateral, dorsal, medial e ventral, tanto a parte funcional como estrutural dos hubs. Aí a gente pode aprofundar em outras vezes, mas eu não vou me demorar muito para a gente poder discutir, né? Então, de acordo com esse exame PET, ele diminui a atividade. Quem tem depressão diminui a atividade na rede límbica dorsal e as regiões do neocórtex, que aparecem aí em vermelho, e ocorre um aumento nas áreas paralímbicas ventrais, que aparece aí em azul. Quando você vai para algum outro exame, né, que é a ressonância magnética funcional R, eu não lembro agora o que que é, mas você vê que algumas áreas você tem o vermelho alto e o azul representam mais baixo do que em comparação com pessoas normais, é, em relação à centralidade, né? Que é onde fica concentrada a ação, a atividade daqueles neurônios. E aqui outras estruturas também, mais uma. E qual é a interpretação? É que altos graus de conectividade na rede de modo padrão, nas regiões do córtex pré-frontal medial, no giro, no córtex do giro cingulado posterior com precúneos, e no córtex parietal lateral com o córtex pré-frontal dorsolateral e com a ínsula. E em relação à centralidade da intermediação da difusão no tensor de imagem e espectro de difusão, você vê hubs no córtex médio frontal, também no córtex cingulado posterior com precúneos e no córtex visual, que não apareceu no outro exame. Então, os principais achados dele é o córtex pré-frontal dorsolateral realmente é um excelente hub para a gente pensar em estimular quando você tem um paciente com depressão. E o que tem muita evidência é que estimulando com estímulos excitatórios o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, você acaba conseguindo modular a função cognitiva e função emocional da depressão.
É, também tem uma área que aparece aí, que é o córtex occipital, como um alvo que pode ser bem interessante pensando em neuromodulação, especialmente para os pacientes que vêm com a queixa de que tem muitos pensamentos negativos, pensamentos de morte. Pode ser que a gente conjugar essas duas áreas tenha um controle melhor desses sintomas e sinais. O aumento da conectividade do núcleo caudado e da rede de modo padrão, que está relacionado com a regulação da atenção e do sistema de recompensa. Não tem muito como na neuromodulação a gente fazer uma ação direta no núcleo caudado, mas como a gente sabe, o córtex pré-frontal dorsolateral tem uma forte relação, então ele pode ser um alvo também para ajudar nisso. A atrofia da substância cinzenta, isso me chamou bem a atenção, né? Por isso que as tarefas, as funções cognitivas começam a perder. Então, a gente que trabalha com psicoterapia, né, Carlos, pensar bem em tarefas cognitivas, porque essa pessoa que tem depressão, ela vai tendo perdas que podem ficar cronificadas na atenção, da memória, da flexibilidade cognitiva, etc. E aumento da conectividade dos nodos que estão no putamen, no núcleo estriado, na ínsula e na amígdala, que tem muito a ver com a duração das crises. Então, as crises que duram muito são as crises que afetam principalmente essas estruturas que são mais profundas. Então, quanto mais precoce a gente conseguir tirar a pessoa de um quadro depressivo, muito maior a nossa chance de não deixar ele ficar tendo recidiva. Ele termina falando dos fatores de hereditariedade que afetam o padrão das conectividades e também as histórias de estresse e traumas, principalmente sexuais, físicos e emocionais, que também alteram os padrões das conectividades. No final, ele sugere que a inteligência de máquina desenvolva cada vez mais para aumentar a capacidade das avaliações com imagens funcionais, serem capazes de detectar precocemente uma disfunção cerebral associada com sintomas depressivos, mas também para garantir que a gente está conseguindo um sucesso num tratamento. Não basta o paciente dizer que melhorou o sintoma, mas a gente buscar biomarcadores que possam expressar essas alterações em termos de conectividade cerebral. E aí ele termina fazendo as sugestões dos tratamentos que podem entrar, que são os psicotrópicos mesmo, a psicoterapia, especialmente a TCC, a eletroconvulsoterapia, RTMS, TDCS e DBS. Era isso. Acho que agora Acho a que gente pode eu partir para animei um. o povo, né? Como? Tinha mais gente quando você estava falando do que agora. É, não, nem vi, nem vi. Mas pode partir para um bate-papo aqui, né? Eu acho que tanto Igor, Ana Paula, Cris, sei lá, né? Algum comentário sobre o que possa ter ocorrido Seria a bom a vocês. gente conversar aí. Enquanto a Cátia foi falando, eu anotei algumas coisas aqui e tal, que eu pretendo usar Começa vocês. você então, querida. Então, deixa eu usar vocês para expor as minhas reflexões aqui, né? Enquanto a Kátia falava, eu pensava: Oi, Cris, tudo bem? Bom ver você aqui. Eu pensava o seguinte, né? A estrutura do cérebro ela pode ser alterada, né? Fora uma predisposição genética, ali, ela pode ser alterada por experiências, vivências, né? Ou uma experiência traumática. E o que mostra o quanto isso é algo individualizado, específico, mas também mostra a capacidade da alteração. E se ela pode alterar por uma direção disfuncional, ela revela que essa característica pode ser usada também para que, através de uma psicoterapia, de uma neuromodulação, a gente consiga também o auxílio
para uma direção positiva, né? E, e também, na medida em que a gente avança observando as variâncias ali estruturais, né? Força de conexão entre os neurônios, a distância da conexão, isso também concorrendo ali para a qualidade da conexão ou da resposta, a própria dinâmica neuroquímica, fisiológica ali, a estrutura psicológica do sujeito, o quanto isso deixa a gente num ambiente muito, eu diria que diverso de possibilidades, porque na medida que a gente vai estudando, a gente tem uma primeira impressão de que, opa, isso aqui é tão consistente, é tão lógico, é tão embasado, que isso aqui pode estar desvendando algo como que um caminho eficaz, bem claro, e exclusivo ali para um tratamento. Mas o quanto a gente percebe, na medida em que a gente avança nos estudos, que variações e outras situações devem ser levadas em conta, não esperando que somente um ponto muito bem esclarecido possa nos revelar algo que remeta a uma cura, né, a um tratamento que dê conta de tudo, dada a toda essa variação da estrutura psíquica, da estrutura comportamental, da estrutura orgânica e da estrutura ambiental do sujeito, né? E é interessante isso porque permite também que a gente observe, nós que somos psicólogos, né, alguns aqui, que a gente observe a possibilidade de observar que linha, que atuação, que técnica, que abordagem tende a ser mais eficiente e eficaz para o tratamento da depressão e outros transtornos também, o que é bem relativo, né? De novo, entrando aí outras variações que a gente, se não prestarmos atenção, podemos não levar em conta. Eu lembro de ter me deparado com um estudo, não tão recente assim, mas um estudo bem amplo, americano, se eu não me engano, em que revelava que a técnica em si, ou abordagem psicoterapêutica, né, seja ela behaviorismo, a TCC, a psicanálise, perderia, segundo esse estudo, perderia para o aspecto relação ser humano-ser humano. Né? Não estou dizendo aqui que as técnicas ficariam em segundo plano em termos de validade e eficiência, mas o quanto muito pesava ali a qualidade da relação terapeuta-paciente, pessoa-pessoa, e dentre essa relação, muitas outras coisas ocorrem também, como uma fluência de uma empatia, de um vínculo terapêutico ou não, por aspectos que podem ser claros e muitos deles não são, né? Então, outras variáveis entrando aí, mas a gente tem a neuroimagem que nos permite, apesar de todas essas variações, em algum momento observar. Houve alteração? Não houve alteração? Eu checo isso com o discurso, com o comportamento do paciente e o quanto eu percebo que a neuroimagem pode ir nos ajudando. E para terminar aqui, as inspirações que eu tive, uma necessidade de aproximação nas diversas áreas da ciência, não só da tecnologia, da neurociência, da neuropsicologia, da psicoterapia em si, para que a gente se aproxime para ir juntando esse quebra-cabeças complexos, né? E cada vez mais eu percebo aqui, eu vejo, me parece, a utilização de tecnologias cada vez mais avançadas. Eu fico imaginando a exigência da capacidade de computacional desses computadores que fazem isso, lembrando que Petrópolis tem um supercomputador, né? O Santos Dumont. Então, eu acho que todo esse estudo me A inspirou gente podia para ir isso lá, hein, tudo. Carlos, conversar com o Fazer, povo de lá, para ver fazer se uma eles visita. não querem fazer isso, uns estudos aí. Uhum, sim. Muito bom. Uhum. Cris, eu queria ouvir você. Você é de onde? O que que você faz? O que que você está achando? Você já assistiu outras discussões? Por favor, contribua. A gente adora receber novas pessoas. A gente sabe que esse horário, esse semestre, tem gerado uma redução dos participantes, mas a gente sabe que também depois fica gravado lá e todo mundo contribui, manda mensagem. Nossa, adorei tal estudo, isso é muito legal. Se apresente, Cris, e fale para a gente o que que você achou desse debate e o que você tem para contribuir. Boa tarde, gente. Eu entrei um pouco atrasada, mas entrei.
Então, eu sou aluna ainda, né? Então, acho que eu não tenho muito a contribuir, não, só elogiar. É, e é um privilégio realmente poder fazer parte, né, desse grupo. Eu sou aluna do Carlos, né? Sou de Petrópolis, não sei se tem gente aqui de outras cidades, de outros estados. E estou amando. Eu devo estar o quê? Numa quinta vez participando. Eu amo muito a questão do cérebro em si, né? O órgão em si, e as questões mentais, né? E essa ligação do físico, enfim, de entender, de compreender a pessoa como um todo. Então, está sendo muito útil, muito significativo participar, mas acho que contribuiu nada, porque Não, ainda. isso aí já é contribuição, obrigada. Claro que é. Então, Cris, eu tenho visto isso acontecendo muitas vezes. Igor, abre aí sua câmera também, debate com a gente. É, eu tenho visto muitas vezes as pessoas ainda hoje olhando para o. Vão falar num congresso, um psiquiatra, um psicólogo, ou fisioterapeuta, ou qualquer área, vai falar sobre saúde mental e ele fala assim: os doentes. E como se a gente estivesse num lugar onde a gente não é afetado no nosso equilíbrio pessoal, na saúde mental, né? Então, eu acho que todo mundo entende bem e a saúde mental está crescendo cada vez mais dentro do mundo da ciência e da clínica, justamente por causa dessa possibilidade que a gente tem de estar assumindo que todos nós temos sofrimento psíquico, isso faz parte da nossa vida e que a gente tem caminhos para se ajudar a se reequilibrar quando a gente está passando por um momento mais difícil. Então, é muito bacana poder, como você diz, né, Cris, poder olhar e ver que é uma coisa funcional, da mesma forma que uma artrose afeta um joelho. E a gente fala assim, ah, tudo bem ter artrose, ou uma placa de aterosclerose afeta o coração, aí ele é cardiopata. E não, mas a gente tem um cérebro também que funciona de um jeito que de vez em quando pode estar desequilibrado, e que bom que tem caminhos, tantos caminhos como a neuromodulação, como o Carlos bem apresentou, né? Ou a psicoterapia, ou o uso de psicofármacos, etc., que podem ajudar a gente a se normalizar, né? Encontrar um reequilíbrio e poder ficar saudável de novo, até que venha um outro desafio na vida que nos desbalança, assim, nos desestrutura, e aí a gente busca de novo alternativas que nos ajudem a reequilibrar. Eu acho que é muito importante que a gente veja a saúde mental dessa forma fisiológica, neurofisiológica, e não só como se fosse assim, é comportamento, é psíquico, como se fosse uma coisa misteriosa que você não explica, não, você explica com o funcionamento cerebral, né? Falem aí, fala, Igor, já falei de. Não só comentar Não aqui só. que, Igor, eu vou te passar a palavra, mas eu quero só fazer uma perguntinha que vai para você mesmo. Bom, Cris, o seu entusiasmo é uma grande participação, porque isso energiza a gente. E quando no meu trabalho ali, eu olhei o custo depressão, né, 15 anos da vida, um sujeito sofrendo em depressão, o quanto isso interrompe a capacidade produtiva, eu pensei em custo, né, realmente em custo. E aí eu pensei no Igor, né, não sei se o Igor trabalha com algo direcionado a isso. Isso aí é considerável, né? É bastante considerável mesmo e o custo social, né, é muito grande, né? A pessoa ela tem uma redução aí, um impacto na qualidade de vida, né? Às vezes até, né, se ocorrer o suicídio, né, uma morte precoce, né? Isso aí não afeta não só ela, mas como a sua família, né, o seu trabalho, né? Isso na forma inicial, na forma mais grave, gerando até absenteísmo, falta ao trabalho, afastamentos previdenciários, né, que vai gerar um impacto aí para a pessoa, para seus familiares e para a sociedade como um todo, né? O custo realmente é muito, muito grande. Em relação ao que Kátia falou,
realmente é uma área aí para mim que não é bastante interessante, mas quando eu comecei entrar nesse grupo, assistir essas aulas, né, realmente eu tinha muito pouco conhecimento, ainda tenho ainda, né, sobre essa parte, né, de funcionamento cerebral, né? Mas antes eu entendia, acho que era até um preconceito da gente, né? Como o Kátia falou, tem um problema mental, é um problema do comportamento, né? Você não, quando você vê uma parte cardíaca, você faz um ecocardiograma, você vê ali a anatomia, você vê função, você mede a fração de ejeção, você relaciona isso com a dispneia da pessoa, né? E a parte mental, a gente não tinha esses exames até pouco tempo atrás, né? Então era tudo ali jogado meio que para a pessoa, né? Olha, você tem um comportamento alterado, isso está gerando um transtorno, né? Ponto, né? E agora, com esses exames funcionais, né? Você vê ali ao vivo e a cores, né? A cores mesmo, né? Literalmente falando, um funcionamento anormal, né? E, inclusive, a anatomia diferente do cérebro das pessoas, né? Então, o que a gente vê ali no comportamento está justificado aí pela anatomia e pela funcionalidade cerebral, né? Isso é muito interessante mesmo. Para mim é o que eu mais tiro, assim, de forma geral, né, desses estudos agora, né? Isso aí vai gerar uma mudança no paradigma, né, do entendimento dos transtornos mentais, né, e vai, acho que acredito que vai melhorando aí o tratamento, as intervenções aí possíveis. Só complementando, Igor, que a gente, com a nossa visão, né, humana, de interpretação das coisas, a gente segmenta tudo, né? Separa tudo. No entanto, cada vez mais a psiquiatria vai entrando e a neurologia vai entrando em todas as áreas. Então, hoje você fala assim: ah, isso é um transtorno neuropsiquiátrico, isso é um transtorno neuroortopédico, isso é um transtorno neuro. Sei lá o quê. Então, é como se fosse. A gente está voltando, eu entendo, a ciência agora, né, aprofundou tanto nas especialidades que agora chegou o momento da gente voltar a linkar tudo outra vez. E aí, na dor crônica, por exemplo, nossa, a gente tem muita evidência de como controlar a dor modulando o cérebro, porque a dor crônica, depois de 6 meses você com dor, o cérebro já está totalmente diferente do que era antes de você ter dor. E assim por diante. Então, é muito interessante ver esse novo paradigma, né? Que parece muito mais próximo da realidade e da possibilidade de ajudar, no sofrimento com tantos transtornos e doenças que hoje acontecem. Calei, Carlos, desculpa-me, falei muito. Não, não, ótimo, ótimo. É interessante, o Igor não é psicólogo, né? Você é médico, né, Igor? Exatamente. E E aí não da você área não da área mental também, né? Então tem tá. E o quanto é muito. interessante, é importante a gente que é da área psi escutar a impressão de alguém que não é da área psi sobre o que ele observa na nossa atuação, o quanto isso é rico, é importante. Como a Kátia comentou, né, que a gente não segmente as situações. Então, por exemplo, então você tem depressão por causa disso, isso ou isso. Por causa do seu cérebro, por causa da sua forma de pensar, ou por causa do seu meio, mas a necessidade de entender a inter-relação entre esses aspectos daquele indivíduo, né? Porque um sujeito pode ter uma estrutura desfavorável para a depressão, mas através de um posicionamento existencial, ele alterar isso, né? Reforçando, gerando com auxílio psicoterapêutico uma vontade, e isso fazendo com que ele enfrente situações que a médio, longo prazo, nesse processo, ele venha alterar a parte orgânica também, né? Então, a inter-relação, onde nada pode ser esquecido, o ambiente, o psíquico, onde entra aí a motivação, o livre-arbítrio, né? A escolha do sujeito, o aspecto orgânico também, a inter-relação entre isso tudo, né? Então, quanto isso, mais do que nunca, é importante ser levado em conta. Críticas anteriores aqui da psique rechaçavam essa parte da neurociência, né, da neuroquímica, da neurofuncionalidade, imaginando que iria se robotizar o sujeito ou iria se limitar à compreensão do comportamento só pela área do cérebro. Não, a inter-relação entre isso, né? Então, isso faz a gente despertar para isso. E a gente, então, quando a gente vê alguém de fora comentando, é bastante interessante.
Não, e o Igor faz um estudo fundamental, que é justamente o que você comentou, Carlos, que é o custo disso para a própria pessoa, para a família e para a sociedade, né? Quando você tem um transtorno mental e você fica ali 15 anos tomando antidepressivo, quanto custa isso? A gente nem avalia a gente, né? 15 anos tomando um remédio para dormir, porque não dorme sem remédio, né? Então é muito importante a gente unir mesmo os esforços, que seria da gente olhar para essas imagens sem a capacidade dos matemáticos que trabalham com computação avançada, a gente não saberia o que o cérebro, como o cérebro funciona, né? Para Então, para gestores bem intencionados, saber o custo da baixa qualidade por conta de uma depressão justificaria o gasto, né, ali com um sistema de saúde que promovesse um atendimento, esse ou aquele, ali para a população, né? Mas a gente precisa dos números. eu nem te contei, né, Igor, só para fechar isso aqui. Sabe quanto uma empresa Você pode ficar milionário se você aprender a fazer isso bem, viu? Uma empresa que faz custo, análise de custo, cobrou para a gente poder submeter para a Conitec começar a avaliar. Eu te falei quanto? Não, não tenho noção, não. 1,5 milhão. De custo-efetividade mesmo, aqueles trabalhos que Não, eu estou fazendo? só custo-efetividade de neuromodulação. Para poder entrar na reunião da Conitec para o SUS. É, eu vou adiantar meus estudos aqui, viu? Terminar logo esse doutorado. Vou adiantar, realmente. Caracas, impressionante isso. Vamos partir para dentro. Gente, Bom, é isso. chegamos no nosso momento aqui, né? Agradecer aí mais uma oportunidade aí de fazermos um bom conteúdo, né? Obrigado aí a todo mundo. Obrigada, gente. Beijo. Tá? Eu que agradeço aí. Até logo, até a próxima semana. É.